A paz do Senhor, amado irmão, nosso comentário bíblico de hoje está na Epístola de Santiago, capítulo 4, e o versículo 11, que diz: Irmão, não fale mal um dos outros. Quem fala mal do seu irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgar a lei, já não és mais observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um só juiz que pode salvar ou destruir. Tu, pois, quem és que julga a outra? Então, meus amados irmãos, nós vemos que Jesus já tinha falado: não julgueis para que não seja julgado, porque com a medida que medido será medido, e com o juiz que julgar será julgado. Então, Jesus mesmo já proibiu nós, irmãos, de julgarmos uns aos outros, né? Nós vemos aqui logo no capítulo 3, né, de Tiago aqui, onde ele fala, meus amados irmãos, que o espírito de facção, o espírito faccioso, de divisão, né, ele nasce da inveja, espírito faccioso. Isso tem sido motivo de muitas pessoas julgarem e condenarem os outros. Isso pode ser na repartição, isso pode ser na vizinhança, isso pode ser na sociedade, na empresa, no escritório, mas também pode ser na igreja, pode ser no meio dos cristãos e até no meio ministerial. Então nós vemos aqui, irmão, se há espírito faccioso, se há inveja, se há soberba, ele diz que esse sentimento é maligno, não vem de Deus, não é? Porque, irmão, nós vemos que ele diz que o fruto do Espírito semeia-se na paz para aqueles que são pacíficos, que são pacificadores, não são aqueles que são contendiosos e que são facciosos, irmão. Sabe que espírito faccioso é aquele espírito de inveja, de egoísmo, de soberba, né? Que ele causa divisão não somente na política, não somente na vizinhança, não somente nas repartições, mas também dentro da igreja. Eu sempre digo que o maior problema hoje da igreja não é o pecado em si, o maior problema da igreja é a falta de comunhão, de união. Porque, irmão, nós vemos que o jogador, dificilmente ele fala mal do outro jogador. Nós vemos que a pessoa lá que é político, nem ele fala mal do outro, do partido dele, e quando alguém fala mal, por exemplo, as pessoas que torcem pelo político, ele quer até brigar. O político pode fazer coisa errada, ele defende que aquele colega dele é certo, está pronto para morrer e para matar por causa do seu político, né? No meu método, do mesmo jeito, o meu advogado tem o seu código de ética de não falar mal dos outros, mas nós vemos, irmãos, que muitas vezes, em muitas repartições, em muitas empresas, né, na sociedade que vivemos, e por que não dizer dentro da igreja, existem muitas pessoas que não fazem outra coisa a não ser olhar falha e defeito do outro, a não ser olhar falha e defeito, principalmente daqueles que estão na frente dos trabalhos. Às vezes membros e congregados olhando as falhas dos seus pastores, dos líderes que estão na frente do departamento, né? E muitas vezes acontece também de liderança, pastores, né? Ficar denunciando um outro quando sai do campo, né? Falando mal dele. E muitos pastores até contra as lideranças superiores, né? Contra seus pastores, pastor presidente, falando mal, julgando, né? Apresentando denúncia. Nós vemos que isso é fatal. As pessoas que estão fazendo isso, irmão, sabem que está sendo usado por Satanás para isso. Porque Satanás, onde há espírito faccioso, onde há espírito de divisão, de denúncia, de julgamento, é uma brecha que Satanás achou. Muitas vezes a gente não mata, a gente não rouba, a gente não adultera, né? A gente não sonega imposto, não faz nada errado, mas Satanás acha uma brecha na gente, é que a gente gosta de ver falha dos outros e falar mal dos outros. Por isso é que a Bíblia diz, irmão, não falei mal um dos outros. Quem fala mal do seu irmão, julga o seu irmão e julga a lei. E se você está julgando seu irmão, você está julgando a própria lei. Você já não é mais um observador. Há só um legislador, há somente um que pode salvar e julgar.
que é Deus, que é Jesus. E tu quem és que julga o servo alheio? Na verdade, irmão, Jesus disse: olhai por vós mesmo. Se a gente olhar nossas fraquezas, já são muitos para a gente ver. Se a gente olhar os nossos pecados, já são muitos para a gente ver. Aí a gente deixa de ver as nossas falhas e começa a denunciar e a ver a falha dos outros e julgar o outro, não é? Cuidado, Jesus disse: com a medida que medir, será medido, com o juízo, né, que julgar, serás também condenado. Então, que Deus nos abençoe. Nós vemos aqui o homem de Deus dizendo: irmão, não falem mais uns dos outros, né, e nem condenem uns aos outros, né, porque quem faz isso julga a própria lei. Quem somos nós para julgar o servo alheio? Paulo diz para o seu Senhor: ele está vivo, ou ele está morto, ele está desviado, ou ele está em fraqueza, ou ele está forte. Mas quem justifica esse homem e essa mulher, que nós condenamos, é Deus, que é o seu Salvador. Então, que o Senhor nos abençoe, deixemos de falar mal aos outros, porque isso é uma brecha muito grande que Satanás tem achado no nosso meio para causar conflito e contenda, e colocar desconfiança no meio da liderança que Deus tinha levantado para fazer a sua obra.